Câmara em Foco de hoje entrevista a vereadora Ivanise Mendes, primeira secretária da mesa diretora da Câmara de Machado. Ivanise, ao ingressar no mundo da política, a senhora passou a ser conhecida como Ivanise da Assistência Social. Hoje, reconhecida como Ivanise vereadora. Te pergunto, quem que é a Ivanise Tavares Mendes Aguiar? Quem era, né? A Ivanise Tavares Mendes Aguiar antes de ingressar na política. Então, Edelso, na verdade, eu nasci em Cordislândia. Eu vim para cá com 8 anos de idade, né? Meus pais mudaram para Machado. A minha mãe, inclusive, até é machadense, sabe? Ela nasceu em Douradinho. Então, assim, mas no passar dos tempos, meu pai acabou morando em Cordislândia, porque a família da minha mãe tudo mora lá. E meus pais tiveram 12 filhos. Eu sou a 8ª das filhas. Nome dos pais? José Tavares Mendes em memória, né? Meu pai faleceu com 76 anos. E Maria Celina Mendes, que é a minha mãe, que hoje ela está com 90 anos. Você tem o nome de cabeça de todos os irmãos? Pela ordem? De todos os irmãos. Não sei muito bem pelas ordens, né? Assim, você fala até dos todos falecidos eles. Todos. Sim. Tá, então vamos começar assim, ó. Os que eu me lembre, né, ainda criança, eu lembro do Valdir, que ele, né, faleceu com 16 anos, a Zilda, que faleceu com 34 anos, né, que aí já era, eu sou 10 anos mais velha que ela, mais nova que ela, a Rosilda com 40 anos, que faleceu também. Aí tem o Paulo, meu irmão, né, que é vivo hoje, dos 6 irmãos, que é o Paulo, que hoje está com 60 anos, né? Aí depois já vem eu, né, que estou com 58 anos. Tem a Ivone, minha irmã, com 55. Aí vem o Nirceu, né, que está com 52 anos. E vem a Vilma, que é a caçula, que está com 50 anos. 49 para 50 anos. E mais 3 novinhos, né? Que era Vanilda, José e, se não me engano, Pedrinho. Que eram os 3 mais novinhos que a minha mãe perdeu naquele tempo, né? Que não tinha muito, assim, nos postos de saúde, né? Então, morria às vezes com coqueluche, alguma coisa assim. Então, 3 desses menores eu não cheguei a conhecer. Mas os outros 3 mais velhos, que, assim, na morte deles, eu me lembro muito bem. Sua infância foi onde? A minha infância, até os 8 anos de idade, foi em Cordislândia. Estudei na escola lá, né, até os 8 anos. Eu me lembro do jardim da infância, que eu fazia no ginásio lá, né? Sempre gostava de ir para a escola, era muito comportada. Então, a minha mãe sempre fazia que a gente cumprisse as obrigações da gente, né? E assim, meu pai era agricultor, mexia com roça. A gente lembra, assim, de ter bastante fartura naquele tempo. Eram uns tempos difíceis, mas com bastante fartura. E a minha mãe sempre dona de casa. Ivanise, na posse, a sua mãe, com 90 anos, entrou com você. O que você tem a falar dessa senhora guerreira de 90 anos, carismática, né, que entrou contigo no dia da posse? A minha mãe, eu falo assim, não tem palavras para descrever a minha mãe. A minha mãe foi uma pessoa que ela nos ensinou tanta coisa boa na vida. Ela, assim, ela representa os filhos, assim, com tanto orgulho, que mesmo as perdas que ela teve, ela fala assim que ela tem 12 galinhos no coração dela. É uma árvore, tem 12 galinhos. 6, ela fala que sangra roxo, foram os filhos que ela perderam. E 6 que sangra vermelho, porque são os filhos que estão vivos. E a minha mãe era do tipo de pessoa, assim, quando a gente era pequeno, que vinha uma chuva brava, ela sentava com a gente numa cama só e começava a rezar. Então, a gente via ela pedir, sabe? E a gente não entendia muito bem o que ela estava rezando, mas a gente tinha fé, a gente acreditava naquilo que ela estava falando, e, de repente, também a gente via ela agradecer. Eu vi muitas vezes a minha mãe pedir muita coisa para Deus, sabe? Para ajudar a gente, ajudar a família naquele momento de dificuldade, mas também muitas vezes eu vi minha mãe de joelho no chão, agradecendo. Então, eu tenho muito orgulho pela minha mãe e muito orgulho pela minha avó, que é 108 anos, que ainda está viva e lúcida. Tá viva? Viva e lúcida. Então, são orgulhos da nossa vida, né? Minha mãe é guerreira. Para veio para Machado em que data, mais ou menos? Você lembra? Você se lembra?
para mim fazer a conta aqui certinho, eu não sei fazer não, mas eu estou aqui em Machado, eu vim com 8 anos, então você vê, eu vou fazer 59 anos, há quase 51 anos. Então em ano eu não sei te falar, mas são quase 51 anos. Aqui em Machado você estudou onde? Quais escolas? Eu estudei no Comendador Lindolfo, quando eu vim para cá, né, que eu já estava, acho que na época eu já estava indo para o 2º ano, né, que antes eu já saía do prézinho e ia para o 2º ano. Eu estudei no Comendador Lindolfo, que era o chamado antigo grupo de lata, que hoje é o quartel, né? Era uma escola de lata, né? A dona Clélia Eleutério, saudosa da dona Clélia Eleutério, que era diretora de lá. A Rose, a Marlene Alvim me deu aula, então a Marlene hoje, né, está viva, graças a Deus, Marlene foi minha professora, então eu estudei lá. Depois que eu terminei o meu 4º ano, quando a gente veio para cá, a gente já veio sofrido. Né? A gente veio assim, meu pai veio com a gente pequeno, aí nessa época já eram 6 filhos aqui e 2 mais velhas já tinham casado. Então meu pai veio com 6. E o mais velho, que era o Paulinho, meu irmão, ele nessa época, se eu estava com 8, ele estava com 10 anos de idade, né? Que a gente tinha 2 anos de diferença. Então a gente chegou numa época difícil, aí meu pai conseguiu uma casa perto da escola Comendador Lindolfo, do grupo de lata, né, que a gente falava, e veio, a gente tudo foi estudar ali. Então, assim, não foi tempos fáceis, porque naquele tempo, eu não sei se existia, mas a gente não desconhece assistência social. Se a gente precisasse de uma cesta ou de uma coisa, a gente teria essa oportunidade, igual o povo tem hoje. A gente não tinha. Então, assim, mas assim, meu pai com minha mãe educou a gente muito bem, sabe? A gente aprendeu muito cedo a dar valor, né? A gente obedecia, não perdia um dia de aula, não tinha material, a escola dava, sabe, sempre colaborando, então foi assim. Ivaniz, por quais outras escolas você passou antes de se casar? Aí quando eu terminei o 4º ano, nós mudamos para o bairro Santo Antônio 1, que eu tenho um carinho especial. Nós fomos morar lá perto da Grande Luiz Garrucha. A gente morou em alguns lugares ali alugado, né? A gente chegou a morar até em porão, que dividia com cortinas, mas mesmo assim a família sempre unida, permanecia unida. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar na granja. Eu estava com meus 10, 11 anos, naquele tempo a gente também não podia nem registrar, né? Mas eu fazia um biquinho depois da escola para poder ajudar meu pai no sustento dos meus irmãos. E nesse meio tempo, o saudoso José dos Passos, na época, era vereador. Sim. E conseguiu para mim uma bolsa no Colégio das Irmãs. Então, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio das Irmãs, no SIC. Então, assim, eu saía do Santo Antônio, eu atravessava o Santo Antônio todinho a pé. Eu saía às 5 horas da manhã, porque a escola começava às 7. A gente vinha debaixo de chuva, muitas vezes pegava carona com o Teteu no ônibus da escola agrícola, né? E vinha estudar no colégio. Então, assim, foi por vários anos. Eu acho que eu fiquei ali até pela 8ª série, mais ou menos, e tive muita ajuda também do pessoal do São Luís Garrucha, com uniforme, com material de escola. As freiras do abrigo do colégio, elas me davam o uniforme das meninas do abrigo, porque eu não poderia entrar sem uniforme. Então, elas me davam o uniforme. Às vezes, eu tinha um só. Quando chovia, eu trazia na sacolinha para trocar na escola, né, para poder entrar uniformizada como todo mundo, né? Então, assim, e voltava para casa depois do estudo e ia para a granja para poder fazer um biquinho, para poder ajudar em casa. Sim. Aí estudei até a 8ª série, 7ª, 8ª série, e não tive a oportunidade da sequência no colégio, né? Que era o sonho de toda menina estudar, porque eu arrumei um serviço nessa época, eu já fiquei de maior, arrumei um serviço, que foi no Postifício Santa Amália, na antiga Santa Amália. E como eu fazia o plantão também à noite, trabalhava de dia, uma semana sim, uma semana não, eu não conseguia manter as duas coisas. E eu precisava ajudar meus pais, né? Então eu saí dessa escola. Aí depois, com o tempo, depois de muito tempo, eu ingressei e fui para o CESEP, né? Para o Centro de Ensino Continuado, né? Que é lá da Casa da Cultura, e concluí lá até meu 3º colegial, para depois vir fazer a minha faculdade. Quando você começou a sua vida adulta, começou a namorar, casou-se, lembra a data, nome de esposa e filhos? Tá, eu conheci o meu marido na Santa Amália Antiga, né? Eu conheci ele, eu estava com 18 anos de idade. Casei com 21 anos de idade, casei em 87, dia 26 de dezembro de 87, né? Então eu estou fazendo praticamente 37, 38 anos de casamento, né? Uma pessoa maravilhosa, sempre foi meu parceiro, meu companheiro, foi um ótimo pai.
Com o Dimas eu tive 2 filhos, né? Eu tenho, né, 2 filhos, que é o Bruno, né, que está com 34 anos, com 35 anos, e a Bianca, que está com 33 anos. E a gente tem um bom relacionamento, tem a minha casa, né? Hoje o Dimas está aposentado, né? E meus filhos, cada um tem sua vida, todos formados. Foi com muita dificuldade também que eu formei eles. Primeiro eu formei eles para depois eu fazer a minha faculdade. Mas eu consegui realizar as 3 coisas. Ivanise, quem te levou para a política? Quem me levou para a política de verdade e que eu agradeço muito, eu tenho muita gratidão, Edelso, se chama Geraldo Tadeu. Geraldo Tadeu, ele ficou por 3 anos no mandato dele de deputado federal. E o Geraldo, quando me convidou, que ele saiu na primeira eleição dele, que eu lembro que ele teve 250 votos em Machado, sabe? Ele me convidou se eu podia dar uma força aqui para ele, como amiga, né? Assim, como pessoa da família, de dentro de casa. Eu fui ajudar. Então, meio tímida, mas eu sempre fui muito comunicativa, sempre trabalhei em comércio, né? Fiquei por muitos anos, trabalhei na Itamaraty, tive comércio. Então, eu comecei a ajudar ele. Na segunda eleição dele, eu já estava mais, assim, afiada, né? Um pouquinho na política, eu já tinha aprendido mais um pouco. Eu estava entendendo o que era a política social, porque o Geraldo era muito voltado para o social, uma pessoa muito humilde. Então, aquilo eu fui crescendo. Então, eu comecei a participar e eu sempre fui envolvida em trabalho social, né? E a minha mãe sempre falava que, desde pequena, eu gostava de dividir o que era meu. Que eu nunca fui uma pessoa egoísta. Eu sempre gostava de dividir. Porque eu soube da dificuldade que eu passei, que a minha família também passou, e que hoje está todos bem, né? Graças a Deus. E, às vezes, por quê? Porque a gente recebeu, né, a recompensa de Deus pelo bem que a gente fez ao próximo. E aí veio pelo 3º mandato do Geraldo. Aí o Geraldo já me colocou para sair de... Já fui trabalhar na prefeitura, né, na assistência social, já entrei como diretora, aí já fui conhecida como a Ivanise da assistência social. Sim. Né? Eu era conhecida como a Ivanise da farmácia Itamaraty, depois a Ivanise da assistência social. Então, ficou a Ivanise da assistência social, continuei dando sequência no meu trabalho, né? Depois fui de assessora do Fábio Xerém, depois do estadual, que também tive um bom aprendizado com ele, porque é uma pessoa também que tem humildade, que também luta muito pelo próximo e pelo trabalho social, que eu foco muito nisso, e veio essas oportunidades. Não fui eleita, então, na primeira candidatura, não fui eleita na segunda, até porque eu sentia um pouco de dificuldade, que eu sentia intimidada, eu ajudar as pessoas e depois ter que ir na porta e pedir o voto. Eu sentia aquela sensação de culpa que parecia que eu estava trocando. Sim. E não era aquilo que eu queria. Então, eu não sentia muito bem com aquilo. Então, eu sempre ajudava, entrava para ajudar o partido, ter a votação. Todas as 2 vezes fui 200 e poucos votos. Eu acho que eu tive uma boa quantidade de votos. E fiquei, então, como Ivanise da assistência social. Essa foi a 3ª candidatura? 3ª candidatura. Tá. Daí você ingressou e hoje você está abrindo portas, né? Queria saber, sua visita a Belo Horizonte, recente agora, e você se encontrou com a deputada estadual Carol Caram. Quem que é essa mulher? A Carol Caram, eu, na verdade, eu não conhecia muito ela, não. O Cuca, que é um conterrâneo nosso, que trabalha em Belo Horizonte, eu recebi uma mensagem do Cuca, logo após as eleições. Me fez o convite para ir na posse da Carol Caram, para me conhecê-la. Eu não tive oportunidade de ir, falei para ele que quando eu tivesse oportunidade, parecia em Belo Horizonte, ia. Até então, eu não tinha ainda me identificado, assim, eu falei, eu preciso de um deputado estadual para poder trazer benefícios para Machado, porque eu tenho meus projetos, mas eu sei também das dificuldades que o município tem para poder, ele aprova o projeto da gente, mas a gente também tem que estar dando o apoio, né, buscando emendas para poder realizar, tá dando esse apoio para eles. E aí eu pensei e falei, eu vou conhecer de perto. Entrei nas redes sociais, dei uma olhada, vi umas palestras dela, conheci um pouquinho, aquilo já mexeu um pouquinho com o meu coração, sabe? Aí eu falei, eu vou até o gabinete dela e vou levar os meus ofícios para me protocolar. E vamos ver se é o que eu estou pensando. E cheguei lá, eu fui surpreendida por uma pessoa maravilhosa. Eu fui super bem recebida. É como se eu já a conhecesse. Sim. Então, assim, me tratou com o maior carinho, maior respeito. Ela é uma mulher de 39 anos, professora, advogada,
né? Hoje ela é vice-presidente da Comissão do Consumidor, do Direito do Consumidor. Ela é a primeira mulher a assumir Avança Minas, né? Que ela é do Avante. Então, assim, e o trabalho dela, o que ela mostra para mim, com o trabalho social que ela faz para as pessoas, a luta dela para o bem da população, para não ter desigualdade social, aquilo me encantou. Então, ela me recebeu com todo carinho, protocolou meus ofícios, abriu as portas e ficou pronta para me ajudar a realizar o nosso sonho aqui, que eu tenho o sonho aqui do laboratório sensorial, que é do autista, e eu sei que existe um custo, e eu sei que também existe uma dificuldade para estar realizando, né? Eu sei que é um projeto, que eu já mandei esse projeto para a prefeitura, tenho certeza que o prefeito vai aprovar, mas a gente precisa também de recursos. Então, assim, eu fiz essa visita a ela se prontificou a me ajudar. Então, assim, eu vim muito empolgada de lá, vim muito confiante. Logo em breve ela vai estar nos fazendo uma visita, né? Eu quero levar ela até o gabinete, quero apresentar ela para a população. Assim, o bom da gente ter um conterrâneo lá dentro, que existe uma proximidade maior, né? Abrem portas, né? Ivanise, você está com uma proximidade muito grande agora com o pessoal da Caiana, com o bairro da Caiana, que algumas demandas, inclusive vai ter uma matinê de carnaval. Como é que foi construído isso junto à prefeitura e à comunidade da Caiana? Eu fui convidada na Caiana para fazer uma visita lá, através das meninas que precisavam de ônibus, do ônibus gratuito para vir trabalhar aqui no município, né? Aqui na cidade. Aí o que aconteceu? Eu fui nessa reunião e chegou lá, a gente começou a conversar também as dificuldades, algumas coisas que a Caiana estava precisando. Alguma coisa ali na saúde, uma coisa ali, outra aqui, mas não tinha nenhum vereador atuando ali. Então eu me prontifiquei com elas, delas me mostrar e eu levar até o executivo o que poderia estar sendo feito. Então, assim, uma das prioridades delas seria o horário de ônibus para vir trabalhar na cidade. Porque a maioria são mulheres, né? Tem os homens também que vêm. E elas estavam saindo de lá muito de madrugada, 5 horas da manhã, para entrar no serviço aqui 8 horas. Tinha que ficar na porta esperando a pessoa acordar. E muitas trabalham em casa de família. E, assim, paga um custo, né? Paga aviação, Santa Cruz para trazer. Então, é uma dificuldade que tem. Aí elas fizeram até um abaixo-assinado, me entregou em mãos e eu me prontifiquei de levar até o prefeito, né? E então, chegando até o prefeito, foi prontamente atendido, né? É igual eu falei para elas, que nem precisava do abaixo-assinado, porque o Mike tem um carinho muito grande com o pessoal da Caiana também. E assim, foi definido que a partir do dia 10 de março, elas vão ter o horário da manhã, das 6h30 da manhã. Da Caiana vindo para Machado, que é o horário mais difícil que elas precisam. E levei lá o secretário de obras, levei do planejamento para resolver a parte de quebra-molas e alguns itens lá, algumas coisas, né, pendentes que tem para resolver. E lazer também, né? E o lazer também, né, que assim, quando eu vi que elas também comentaram comigo, as escolas lá são ótimas, né, o Mike está de parabéns, as escolas são perfeitas, tem os parquinhos, né, as brincadeiras lá das crianças. Só que quando chega no final de semana, no feriado, existe a ociosidade das crianças, que eles não vão ter lazer, porque não tem parquinho fora da escola, né? Então, eu pensei comigo, falei, gente, eu preciso de alguma coisa para ajudar a fazer para essas crianças nesse feriadão de carnaval, que é prolongado. Eles precisam também de uma alegria aqui. E aí eu caminhei um ofício pedindo para o prefeito o apoio das secretarias, né, e da prefeitura, se ele liberaria esse apoio para a gente estar fazendo esse evento lá, o carnaval, a matinê das crianças. Sim. E fui prontamente atendido. E com a colaboração da saúde, da educação, da assistência social, da cultura, do esporte, né, que nós vamos fazer lá na quadra de esporte, da maca, né, que é do esporte cidadão também, que o Zé Hernani, com muita boa vontade, veio me ajudar. E assim, já arrumamos enfeite e estamos assim, a todo vapor. Amanhã vamos enfeitar, no sábado estamos lá das 9 da manhã até meio-dia. Muita brincadeira, muita coisa boa para as crianças, sabe? E eu sinto assim, muito feliz por isso, né? Porque as crianças da Caiana também merecem, né, um pouquinho de alegria. Claro. Né? Ivanise, para a gente finalizar, que avaliação que você faz como primeira secretária da mesa desses primeiros 2 meses de legislatura? Como é que o presidente está se saindo? Eu, assim, me surpreendeu.
O Melão como presidente, eu votei no Melão, né, por livre e espontânea vontade, não houve trocas, né, ele perguntou para mim se eu votaria, me pediu o voto, e eu votei no Melão, votei sim com muito orgulho, e acho que ele está saindo super bem, ele é imparcial, ele está fazendo o trabalho dele bem informal, respeitando o regimento interno da Câmara. É uma pessoa que senta, que ouve todos os vereadores, né? Aqui nós não somos diferentes um do outro. Aqui não tem oposição e situação. Nós aqui somos para o povo, para trabalhar para o povo. Temos as nossas diversidades, as nossas diferenças, né? Mas não somos inimigos um do outro. Então, assim, temos um bom relacionamento. Eu acho que o Melão dá oportunidade para todos na tribuna. Precisando dele para conversar, ele está ali de portas abertas, sempre recebendo a gente, com muito respeito, atento com os projetos que a gente tem, ideias que a gente tem, ele senta, né, e dá maior atenção para a gente. Então, assim, ele está de parabéns. Eu acredito numa Câmara, assim, que vai ser um ano de muitas bênçãos, de muitas coisas boas, né? A gente está aqui para fazer um trabalho sério, um trabalho para a população. Ivanise, muito obrigado. Esse é o Câmara em Foco e nós conversamos com a vereadora e primeira secretária da mesa diretora, Ivanise Mendes.